O verdadeiro imbróglio do Roberto Carlos e os herdeiros do falecido Erasmo Carlos dentro de uma batalha jurídica pode redefinir a questão dos direitos autorais na era do streaming. Neste vídeo aqui eu vou explicar em detalhes essa história toda para que você entenda por que isso pode mudar completamente as regras do jogo entre artistas e plataformas de streaming. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, quando a gente pensa que o mercado da música já esgotou todas as formas de mostrar como é cruel, como a indústria musical é cruel com quem cria a arte, eis que surge um caso que escancara, mais uma vez, o abismo entre o talento dos artistas e os interesses cada vez mais vorazes da indústria musical. Eu estou falando da briga judicial que o Roberto Carlos e os herdeiros do saudoso Erasmo Carlos, que morreu em 2022, eles travam contra a editora Fermata do Brasil. Esse caso, que agora chegou até o Supremo Tribunal Federal, não é só uma disputa entre dois ícones da música brasileira e uma empresa que lucra com o trabalho deles. É, acima de tudo, uma discussão que pode mudar as regras do jogo para o mercado fonográfico, especialmente na era do streaming, onde as plataformas digitais engordam seus cofres, enquanto os artistas muitas vezes recebem migalhas. Aliás, migalhas são exatamente o que você não recebe quando você compra as camisetas da WA Sport, como esta linda camiseta de futebol do Iron Maiden, tá? Que homenageia aqui, ó, um distintivo, a imagem, até o número, né? Tudo referente ao álbum Killers. Um dos meus favoritos, inclusive, principalmente agora porque várias faixas desse álbum estão sendo tocadas na turnê que a banda vem fazendo atualmente, tá? E ainda mais legal é que com o frio foram lançados também moletons da banda, como esse aqui que eu tô usando, aqui ó, olha que demais, aqui ó, do Senjutsu, tá vendo? Inclusive ó, com capuz, ó, aqui, vou até colocar aqui para vocês verem aqui, ó, olha que demais esse moletom, cara, ó. Incrível, né? Pois é, são lançamentos sensacionais que você pode adquirir com o melhor desconto da internet, bastando aqui na descrição do vídeo, né, no link, você clicar e colocar o nosso tradicional cupom de desconto Regis Tadeu Indica. E você vai adquirir esses e outros produtos incríveis com um desconto espetacular. Olha que sensacional essa camiseta. Essa camiseta do Killers é incrível, cara. Olha isso. Que demais, cara. Olha aí, 1981, pois é. Então, não vacile, porque você vai comprar produtos de altíssima qualidade e que vão te deixar aquecidos nesse frio terrível que está vindo por aí. Eu recomendo. Então, meu amigo e minha amiga, o Roberto Carlos e o Erasmo Carlos, que são dois pilares da Jovem Guarda e da música brasileira em todos os tempos, inegavelmente, eles assinaram contratos com a Fermata do Brasil entre 1964 e 1987. Então a gente está falando de uma época em que o mundo da música girava em torno de LPs, fitas cassete e depois, né, CDs e DVDs. Streaming, mas era um negócio que não aparecia nem nos sonhos mais malucos de um visionário. Isso não existia. Esses contratos, segundo a defesa da dupla, previam a exploração comercial de 73 músicas dos dois artistas, só que apenas em formatos físicos, os tais suportes materiais. Ou seja, vinis girando ali nos tocadiscos, os CDzinhos brilhando ali nos aparelhos e os DVDs nos players domésticos. A revolução digital, com o Spotify, YouTube, Deezer e companhia, estava assim a anos-luz de distância de qualquer tipo de imaginação. E aí veio o problema.
O Roberto e os herdeiros do Erasmo, representados no processo pelo espólio do próprio Erasmo, eles alegam que esses contratos antigos não contemplavam, vamos dizer assim, de forma expressa, a exploração das obras em plataformas digitais. E por que isso é importante? Porque, na visão deles, o uso das músicas em serviços de streaming, que hoje dominam 65% da receita global da indústria musical, inclusive segundo dados recentes, isso deveria ser objeto de novos acordos, com novas negociações e principalmente uma remuneração mais justa. E eles argumentam que na época em que o Roberto e o Erasmo assinaram esses papéis, ninguém poderia prever o impacto das novas tecnologias no mercado da música. Quem que iria imaginar, lá nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, que um dia você poderia acessar as canções do Roberto e do Erasmo Carlos apenas com um clique no celular, sem precisar de toca-discos, sem precisar de CD player, nada disso. Os advogados dos artistas, eles vão além. Eles sustentam que mesmo que os contratos sejam considerados válidos para o ambiente digital, a Fermata, segundo os advogados, descumpriu obrigações contratuais, como, por exemplo, falta de transparência na prestação de contas. Só um exemplo disso. E eles citam, por exemplo, um pagamento irrisório de R$ 4.454,81 por milhares de execuções em um único trimestre. Se isso for verdade, é uma afronta, porque a gente está falando de clássicos da dupla Roberto e Erasmo Carlos que continuam sendo ouvidos por gerações e gerações, geram rios de dinheiro nas plataformas digitais, mas, segundo a defesa, rendem aos artistas uma fração ínfima do que eles deveriam receber. A acusação é muito pesada, porque, segundo os defensores da dupla, a Fermata não fornece dados claros sobre o número de reproduções e isso dificulta uma prestação de contas justa, o que supostamente significaria ali um cheirinho de má-fé, algo que o princípio da boa-fé objetiva, que é tão caro ao direito, condena com veemência. Do outro lado dessa disputa, a editora Fermata, ela defende, e com unhas e dentes, que os contratos assinados pelo Roberto Carlos e pelo Erasmo Carlos são de cessão definitiva de direitos autorais. E o que é que isso significa? Que, quando eles assinaram os papéis lá atrás, os artistas transferiram integralmente os direitos patrimoniais daquelas músicas para a Fermata, e sem possibilidade de revisão ou retomada. Em outras palavras, a editora se considera a dona absoluta do catálogo, com o direito de explorar as músicas em qualquer formato, seja ele em LP ou em algoritmo de streaming, que joga, por exemplo, na moradia de um amigo meu, por exemplo, na tua playlist matinal aí. Tá entendendo? E a Fermata ainda vai mais longe, cara. Ela argumenta que esses contratos firmados entre os anos 60 e os anos 80 abrangem qualquer forma de exploração comercial, incluindo tecnologias futuras, mesmo que elas não existissem na época. Então, para a editora, a cessão dos direitos é um cheque em branco, válido para o passado, para o presente e para o futuro. E eles se apoiam, a editora, na ideia de que os contratos garantem um direito exclusivo, protegido pela Constituição, de explorar as obras em qualquer mídia. E para reforçar esse argumento, eles dizem que uma decisão a favor dos artistas seria um terremoto no mercado fonográfico, porque iria trazer insegurança jurídica e abalaria a confiança de editoras, gravadoras e de plataformas. Numa nota, a Fermata afirmou que, abre aspas, todos os juízes que analisaram o caso até agora entenderam que os contratos são válidos, fecha aspas, e que a atuação da editora foi adequada. Traduzindo, a história toda é o seguinte, não mexe no nosso bolso porque tá tudo certinho. É isso que significa. E essa posição da Fermata,
vamos falar a verdade, é típica da maneira como a indústria musical opera. Porque durante décadas, editoras e gravadoras se aproveitaram, muitas vezes, da ingenuidade ou de uma falta de assessoria jurídica decente da parte dos artistas, especialmente em épocas onde o poder de barganha dos músicos era mínimo. Então, contratos de cessão definitiva, como esses que o Roberto e o Erasmo assinaram, eram muito comuns naquela época, cara, e muitas vezes eram contratos tirânicos. Só que hoje o jogo mudou, porque a Lei de Direitos Autorais de 1998 trouxe avanços significativos a contratos de edição musical, em que, por exemplo, o artista ele mantém o controle dos direitos e negocia prazos e negocia condições. E isso acabou se tornando mais comum. Só que os acordos antigos, como esse da Fermata, continuam sendo uma espécie de âncora que prende artistas a termos completamente desvantajosos para eles. Esse caso do Roberto e dos herdeiros do Erasmo Carlos chegou ao STF, cara, depois de derrotas que a dupla sofreu em primeira instância, no Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui, e também no Supremo Tribunal de Justiça. Em novembro de 2024, o STJ ele confirmou a validade dos contratos de cessão, mantendo inclusive a Fermata como dona exclusiva desse catálogo de 73 canções. E o Roberto e os herdeiros do Erasmo, eles não desistiram e levaram essa briga ao Supremo Tribunal Federal, né? Como acontece agora. Só que agora tem uma novidade. O STF ele reconhece a repercussão geral do caso, e isso significa que a decisão não vai afetar apenas o Roberto e o Erasmo e a Fermata. Ela vai ter um impacto vinculante, ou seja, ela vai servir como precedente para todos os tribunais do Brasil em casos semelhantes. Explicando de uma outra maneira, o que o STF decidir vai virar lei para a indústria musical brasileira. E por que isso é tão importante? Porque a questão transcende os interesses das partes envolvidas. Porque a gente está falando de um mercado que movimenta bilhões. Pra você ter uma ideia, só em 2023, cara, o streaming gerou 12 bilhões de dólares globalmente. E no Brasil, o consumo digital cresceu 30% desde 2020. E o STF vai ter que responder uma pergunta muito espinhosa. Contratos assinados antes da era digital, em que não previam streaming, podem ser interpretados como válidos para essas novas tecnologias? E mais, como garantir que os artistas sejam remunerados de uma forma justa em um mercado onde as plataformas digitais ficam sempre com a fatia do leão, vamos dizer assim? A repercussão geral foi reconhecida porque o STF viu que o caso toca em questões constitucionais de peso, como o direito da propriedade, o direito autoral e a autonomia da vontade do artista. Tá? E além disso, eu soube por fontes bem seguras, cara, que o tribunal tem recebido um volume cada vez maior de disputas semelhantes, cara, envolvendo artistas, herdeiros, editoras e plataformas. Então, sem uma decisão clara, o mercado fonográfico brasileiro ele vai ficar num limbo jurídico, com artistas lutando caso a caso para recuperar o controle das suas próprias obras ou de uma remuneração decente. O julgamento do STF, que deve ocorrer lá, agora no segundo semestre desse ano, de 2025, ele pode ser um divisor de águas, porque se a corte decidir a favor do Roberto e dos herdeiros do Erasmo Carlos, validando a tese de que contratos antigos não abrangem automaticamente o streaming, isso vai abrir a porteira para uma onda de revisões contratuais. Artistas e herdeiros de artistas de todo o Brasil vão exigir novos acordos com editoras e gravadoras, e isso vai demandar uma maior transparência e uma fatia maior dos lucros gerados pelas plataformas digitais. E isso seria uma vitória para a classe artística, que inclusive há anos reclama dos valores irrisórios pagos por streaming. Cada streaming, por exemplo, gera menos do que 1 centavo
a cada execução. Por outro lado, se o STF der razão à Fermata, confirmando que os contratos de cessão definitiva abarcam qualquer formato de exploração, o impacto será sentido pelas plataformas de streaming e pelo mercado como um todo. Editoras e gravadoras, que muitas vezes são as intermediárias entre os artistas e as plataformas, sairão fortalecidas, mantendo o controle sobre catálogos muito valiosos. Só que isso também poderia desincentivar, vamos dizer assim, novos talentos musicais a assinarem contratos draconianos, já que o precedente reforçaria a ideia de que, uma vez cedidos os direitos, o artista perde qualquer chance de renegociação, mesmo diante de mudanças tecnológicas radicais. E as plataformas de streaming? Elas estão muito de olho nesse caso, como urubus e em cima de carniça, porque elas dependem de acordos com as editoras como a Fermata para disponibilizar os seus catálogos. Então, uma decisão que obrigue revisões contratuais pode aumentar os custos dessas plataformas, já que elas inclusive teriam que negociar diretamente com os artistas ou pagar royalties mais altos às editoras. E isso, obviamente, vai impactar o faturamento dessas plataformas, cara, que já operam com margens muito apertadas. Pra você ter uma ideia, o Spotify, só para dar um exemplo, só recentemente começou a dar um pequeno lucro. Tá? Agora, também uma decisão favorável às editoras manteria a situação com as plataformas ali continuando a pagar valores ridiculamente baixos aos artistas e embolsando a maior parte da receita obtida. Essa briga no STF mostra como a indústria fonográfica sempre tratou os artistas. Tratou como peças descartáveis numa engrenagem que privilegia o lucro acima de qualquer coisa. O Roberto Carlos e os herdeiros do Erasmo Carlos, eles estão dando voz, na verdade, a milhares de outros músicos e artistas que ao longo das décadas foram explorados por contratos leoninos. A decisão do STF, seja ela qual for, vai reverberar por muitos anos, definindo não só como os artistas serão remunerados, mas também como o Brasil protege ou não protege o seu patrimônio cultural na era digital. Deu para entender? Pois é. Então, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito desse caso. Aqui nos comentários, coloque a sua opinião. O que você acha dessa batalha jurídica do Roberto Carlos e os herdeiros do Erasmo contra a editora Fermata? Coloca aqui a sua opinião e eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Então, um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e até a próxima.